para celebrar este feriado municipal. Sr. Secretário de Estado, meu caro colega Silvério, Sr. Presidente da CIM, Sr. Presidente da IP, Vice-Presidente, demais autarcas, deputados, entidades públicas, privadas aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, é de facto um prazer muito grande poder estar aqui convosco nesta cerimónia comemorativa do feriado municipal e que comemora também os 717 anos do Foral de Pampilhosa da Serra. E celebrar este feriado municipal é também celebrar a indomável vontade das gentes desta região e da sua capacidade de perseverar, mesmo no contexto difícil, nomeadamente com enormes dificuldades de acesso. E daí estar aqui, pela oportunidade de verificar in loco a conclusão desta obra de modernização e requalificação da Nacional 344, que foi efetuada no âmbito do PRR. É um investimento substancial, 13 milhões de euros, assenta nesta componente chamada Missing Links e aumento de capacidade da rede que o PRR contemplou para Portugal, e no fundo tem como objetivo um objetivo muito preciso, que é o aumento da competitividade do tecido produtivo e as reduções do custo de contexto. E esta obra importante, de facto importante, está enquadrada num terreno com uma orografia extremamente complexa e foi desenvolvida em torno destes dois troços, um primeiro de 5 km, que é um troço quase novo e que abriu já a circulação rodoviária no dia 11 de dezembro, e este segundo troço de requalificação dos últimos quilómetros que foi feito em março. Mas deixem-me voltar ao início, que esta obra de facto é essencial para Pampilhosa da Serra, não só para a sua mobilidade, mas também para aquilo que é a segurança rodoviária. É uma obra essencial, quer para os pampilhosenses, quer para aqueles que cá os vêm visitar e cá vêm observar tudo que tem, toda esta beleza natural todo este património natural deste concelho. É uma obra que, de facto, reduz de forma substancial os tempos de deslocação, quer até ao IC8, A23, A13 e A1, e sim, Sr. Presidente, nós olhamos sempre para tempos, nós não olhamos para quilómetros, mas sim para tempos. É uma obra que teve uma especial atenção nas intervenções de ligação dos acessos às povoações locais, à zona industrial, ao aeródromo. É uma obra que está dentro do desiderato da visão zero para a segurança rodoviária, onde a infraestrutura de Portugal é um ator maior. E, obviamente, é uma obra onde se foi feito um esforço muito grande de sinalização. Muitas vezes nós olhamos para todas estas obras e pensamos em grandes obras, mas nós necessitamos também de investir cada vez mais na sinalização horizontal e vertical nas nossas rodovias. E, porque obviamente temos de dar o reconhecimento devido, é uma obra que só foi possível face à vontade hercúlea e ao espírito de perseverança e de otimismo militante do Sr. Presidente da Câmara, que promoveu o projeto de execução, que foi incansável na busca para que o mesmo passasse à prática e que obviamente trabalhou com a Infraestruturas de Portugal para, não só na fase de projeto, passar à ação todo este projeto. E eu espero, sinceramente, que este espírito de colaboração entre o município e a IP se prolongue para fases subsequentes e que possa, no fundo, servir como o contexto de partida para futuras intervenções que venhamos a fazer na Nacional 344. Mas, mais do que a 344, eu não queria deixar de falar da questão dos investimentos rodoviários no contexto do esforço da coesão territorial do nosso país. O Sr. Presidente comentou isto muito bem, nós, de facto, nos últimos 10, 15 anos, por várias razões, decidimos desinvestir da rodovia. Foi uma decisão, pensámos sempre que o futuro seria só ferroviário e isso não é verdade. Nós precisamos da rodovia. Nós precisamos de promover a multimodalidade. E a multimodalidade não é assentar apenas num dos meios de transporte, é assentar nos vários e na interligação entre os vários. Nós precisamos de pensar nas infraestruturas não como silos desgarrados, mas devemos pensar na complementaridade entre as mesmas. E, portanto, nesse contexto, já em 2025, a Infraestruturas de Portugal vai aumentar em cerca de 67% aquilo que é o seu investimento, vai investir 400 milhões de euros em 2025, vai, nos próximos 3 anos, investir cerca de 2 mil milhões de euros em investimentos de manutenção e segurança rodoviária e
contrariamente ao que talvez muitos pensam, a larga maioria deste investimento é feito no contexto dos concelhos e das zonas do interior e das zonas menos povoadas de Portugal. Não é feito nas zonas mais povoadas. E, portanto, este nosso objetivo, este nosso compromisso é absolutamente claro: temos de investir nas infraestruturas rodoviárias em Portugal. Mais ainda, e recentemente o Governo aprovou aquilo que é a sua definição estratégica. Nós precisamos de saber para onde é que vamos, nós precisamos definir quais é que são as nossas prioridades e fizemos isso mesmo. Nós aprovámos um pacote com 30 projetos rodoviários prioritários, muitos deles, mais uma vez, associados a esta questão da coesão territorial. Estamos a falar da conclusão da A13 e C3, entre Coimbra e o IP3, que tem também, obviamente, impacto neste território. Estamos a falar das ligações a Porto Alegre e a Sines por autoestrada. Estamos a falar de resolver de forma cabal o problema enorme que é o IP3 e transformá-lo em autoestrada. E, portanto, é uma das áreas mais negras do ponto de vista da sinistralidade. Estamos a falar em Monfortinho, na ligação transfronteiriça, que é o IC31. Estamos a falar de ligar Ponte de Sor, através do IC9 e IC10, enfim, estamos a falar de muitos deles, aos quais se somam um conjunto muito vasto de adaptações e de requalificações. Aliás, uma delas que está aqui considerada e que também impacta este território é a requalificação do IC8 entre Pombal e Vila Velha de Ródão, que obviamente irá também promover este espírito de complementaridade, este espírito em que as estradas não são apenas uma estrada, é uma parte de uma rede nacional. E, portanto, este pacote de infraestruturas rodoviárias prioritárias é um motor de crescimento, de captação de projetos industriais. É para isso que estamos a fazer, é para atrair pessoas e empresas para se localizarem no interior, de impulso à economia, de redução das assimetrias e, obviamente, de redução das sinistralidades. E, chegado aqui, Sr. Presidente, convém também reconhecer todo o mérito dos pedidos que me fez, mas também dizer que há muito Portugal que precisa de renovações e de requalificações rodoviárias, que há muitos portugueses que enfrentam as mesmíssimas dificuldades com os seus concidadãos e, portanto, teremos de ser pacientes, teremos de continuar a trabalhar, mas ser pacientes neste objetivo de continuar a melhorar as estradas deste concelho. Termino saudando desde logo a IP, pelo trabalho que fez, termino saudando os projetistas do projeto, a ENAC, e a construtora JJR, saudando todos os homenageados de hoje. Foi de facto uma cerimónia muitíssimo bonita e acho que faz parte também do reconhecimento público. E volto a frisar, há um acordo de colaboração entre a IP e o município. Este é o ponto de partida para continuarmos a trabalhar, para continuarmos a desenhar o futuro para Pampilhosa da Serra. Muito obrigado. Vai usar da palavra o excelentíssimo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Dr. Silvério Recalado. Muito obrigado, muito bom dia a todas e todos. É um gosto enorme, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Em vocês saúdo todos os autarcas da Pampilhosa da Serra. Permitam-me também, Sr. Presidente, enfim, já fez as saudações, mas permitam que faça algumas em particular ao meu colega Secretário de Estado das Infraestruturas, ao meu estimado amigo também, como Vossas Excelências todos, Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Eu confidenciei-lhe uma coisa lá fora que não estava a contar dizer aqui, mas, enfim, aquela inconfidência foi no sentido de me comprometer com os territórios do interior e enfim, nós não podemos assumir compromissos para o futuro, por estarmos em gestão, mas assumir com o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal e assumir com o Sr. Presidente da Câmara. Nós não podendo assumir compromissos para o futuro, há um compromisso que nós podemos assumir, que é o de continuar a trabalhar pelos territórios do interior e, em particular, pela Pampilhosa da Serra. Por isso, eu dou a minha palavra e penso que falo em nome do Governo, em nome também do meu colega, que o compromisso de trabalho até dia 18 de maio ou até o dia em que vier um novo Governo tomar posse, ficarão nos dossiês de transição todos esses compromissos e, em particular, aquilo que eu dizia ao nosso Presidente da Comunidade Intermunicipal, que é muito importante que haja medidas concretas
de âmbito fiscal, de âmbito económico para estes territórios. É mesmo muito importante e há uma garantia, essa garantia do trabalho de que essa componente estará no dossiê de transição, Sr. Presidente da Câmara, e já agora aproveito também para saudar os outros Presidentes de Câmara, meus caros colegas, enfim, agora já não são colegas, tenho aqui outros colegas anteriores que também aproveito para saudar, as senhoras deputadas e o senhor deputado, e já agora uma senhora deputada que cumpre aquele requisito que o Sr. Presidente da Câmara da Pampilhosa dizia, que é em todos os locais do território nacional existe uma pampilhosense ou um pampilhosense. Neste caso até já nas regiões autónomas, porque a nossa estimada antiga colega deputada será em breve, tomará posse como secretária regional do Governo Autónomo da Região Autónoma da Madeira. Por isso, uma saudação também especial para ela. Permita-me, Sr. Presidente, também que cumprimente todos os cidadãos deste magnífico Conselho, mas também dê aqui uma palavra especial aos homenageados, enfim, por várias razões. Os homenageados, que são funcionários desta autarquia, eu, por razões pessoais, tenho uma ligação muito forte aos funcionários autárquicos e, por isso, uma saudação, sei bem o trabalho que fazem que fizeram ao longo destes anos para promover este território. Mas também aos 3 homenageados, aquele que preserva os valores e a cultura deste território e, portanto, que eu tive a oportunidade de medalhar, mas aos outros 2 que eu já conhecia de outros campeonatos, o nosso comandante, a nossa doutora Cristina, que foram hoje de forma muito justa, e eu também como testemunha, não vivendo e sendo autarca nesta região, mas trabalhando também com eles noutras circunstâncias, sou também eu testemunha do trabalho magnífico que eles fizeram, e por isso, mais uma vez, os meus parabéns, e parabéns à Câmara Municipal da Pampilhosa por este reconhecimento. E a gratidão, de facto, é um dos valores que nós estamos a perder, e deixe-me dizer, Sr. Presidente, também que estou muito grato por poder estar aqui a partilhar tudo isto com vocês. Eu lembrava-me, e antes de entrar no discurso mais oficial, eu lembrava-me, quando estávamos também a assinar os protocolos, da importância que tem. Nós para o ano celebraremos 50 anos das primeiras eleições autárquicas em Portugal. Celebraremos o municipalismo. E, enfim, embora eu hoje esteja na pele de governante, não posso deixar de dizer que nestes 50 anos de poder autárquico, de municipalismo, esta foi a grande conquista que o 25 de Abril nos trouxe. Porque não havia cultura, não havia associativismo, não havia área social, não havia o apoio aos nossos bombeiros, como ainda hoje aqui nós tivemos, se não houvesse o poder autárquico, se nós não tivéssemos autonomia no poder autárquico. Portanto, a todos os autarcas da Pampilhosa, e em particular hoje da Pampilhosa, mas a todos os autarcas, eu peço também a minha salva de palmas e a minha homenagem, que se juntem a mim. Depois não posso deixar de falar do último protocolo, porque vai ao encontro daquilo que foi apresentado pelo Governo na estratégia para a intervenção florestal e que vai precisamente ao encontro o protocolo com a Forestgal, que nós teremos a oportunidade, enfim, aceitarei com todo o gosto o desafio de plantar a cepa, e já agora faço-me convidado para a primeira vindima e, sobretudo, em especial, para a primeira prova do vinho. Enfim, é a longo prazo, mas eu acho que isso não comete nenhum pecado se o fizer, portanto estou convidado também, faço-me convidado também para esses 2 anos. Portanto, Sr. Presidente, é para mim uma honra estar hoje aqui convosco, neste dia em que a Pampilhosa da Serra celebra a sua identidade e o seu projeto, e projeta o seu futuro. E sei, porque também fui autarca, o que significa este dia para quem aqui vive, para quem aqui trabalha e para quem aqui reside. O feriado municipal é um momento que vai muito para além da cerimónia. É um símbolo de força de uma comunidade que não desiste, que honra a sua história e que continua a traçar o seu caminho, mesmo quando as circunstâncias são exigentes. E se são exigentes aqui no interior. Já agora permitam-me também que saúde os empresários, como fez o Sr. Presidente da CIM, porque também mostram resiliência e também mostram que este território vale a pena, e quando vale a pena nós investimos, e se investimos fazemos crescer o território. É um ciclo virtuoso e aos empresários desta região também gostaria de prestar esta minha homenagem. Permitam-me por isso que comece por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e toda a sua equipa pela forma como tem sabido liderar este território com visão, proximidade e persistência.
E o grande exemplo é esta cerimónia excelentemente bem organizada, e também para esta minha homenagem aos funcionários municipais pela organização desta homenagem, deste evento, desta comemoração do Dia do Município. Como tantas vezes digo, o autarca é o primeiro a ouvir e o último a desistir. E é essa atitude que é também uma forma de coragem. É absolutamente essencial para construirmos um país mais justo e mais coeso. É por isso que hoje, como governante, faço questão de não me esquecer do meu percurso como autarca. E apesar de ter sido num Conselho do Litoral, estou bem ciente que é urgente valorizar o interior. E fazê-lo não apenas com palavras, mas com políticas, com investimentos e procurando os resultados. Portugal não pode continuar a crescer assimetricamente, com oportunidades concentradas em poucos pontos do território e dificuldades acumuladas nos outros. É preciso inverter essa lógica. É preciso garantir que todos os portugueses, onde quer que vivam, têm acesso aos mesmos direitos, aos mesmos serviços e às mesmas possibilidades de realização pessoal e profissional. Por isso, este Governo tem na coesão territorial uma prioridade transversal. O nosso programa é claro e ambicioso. Apostar na valorização do poder local, reforçando competências e meios financeiros das autarquias. Garantir infraestruturas e serviços públicos de qualidade nos territórios do interior. Promover a atração e fixação de pessoas através de políticas de habitação, emprego, saúde e educação. E dinamizar a economia local, apoiando os setores que dão identidade e sustentabilidade a cada território. É neste contexto que ganha especial relevo a requalificação da Estrada Nacional 344, cuja primeira fase vai ser hoje visitada. Trata-se de uma obra estruturante, não apenas pelo que representa em termos de mobilidade e segurança rodoviária, mas pelo que simboliza. A ligação entre freguesias e concelhos, mas sobretudo entre pessoas e oportunidades. A melhoria da acessibilidade a serviços, a mercados e ao investimento. E o reconhecimento de que a coesão territorial também se constrói em Alcatrão e em Betão, mas sobretudo com justiça, com critério e com sentido estratégico. Sabemos que as acessibilidades continuam a ser uma das grandes barreiras ao desenvolvimento de muitos concelhos do interior. E sabemos que sem estradas dignas, sem transportes eficazes e sem conectividade, nenhuma estratégia de fixação de pessoas poderá ter sucesso. Por isso, a aposta em infraestruturas como esta não é um luxo, é uma necessidade, como aliás o Sr. Secretário de Estado referiu. É por isso para nós uma aposta e uma prioridade. E é também forma de dizer que com ações e não com palavras, os territórios do interior contam, mas contam mesmo. Mas a mobilidade não é tudo. É também fundamental criar condições para que as pessoas possam viver com qualidade, com orgulho e com sentido de futuro. E é com grande satisfação que vejo nesta Pampilhosa da Serra uma aposta consistente na valorização dos produtos locais, na proteção da floresta, no turismo de natureza e na agricultura tradicional, como bem simboliza o próximo ato que vamos ter, de plantar a cepa e também de tornar este território mais resiliente e economicamente mais sustentável. Estes são gestos que dizem muito, porque falam da relação com a terra, da sustentabilidade e da identidade. Mas falam-nos também de inovação, como disse o Sr. Presidente da CIM, da capacidade de adaptação e de confiança no futuro. Minhas senhoras e meus senhores, a coesão territorial faz com políticas nacionais, mas concretiza-se nos territórios, com os autarcas, com as associações, com os empresários, com as pessoas. É por isso que, enquanto Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, estarei sempre ao lado dos que acreditam no poder de proximidade, da persistência e da parceria. Ao juntar-me hoje a estas comemorações no feriado municipal, estamos também a renovar um compromisso. O compromisso com um país mais equilibrado, mais justo e mais próximo das pessoas. E esse compromisso cumpre-se aqui, Pampilhosa da Serra, tanto como em qualquer outra parte do nosso território. A todos os pampilhosenses, os meus parabéns. E contem connosco para construir esse futuro que, como a vossa terra, é de montanha, mas é também de horizonte. Viva a Pampilhosa da Serra, viva Portugal!